de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, digam, duas mulheres. Duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Diga, o Senhor cerrou a sua madre. Aleluia. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, sobre a cabeça dele não passará navalha. Sucedeu que, perseverando, em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se ouvia os seus lábios, porém se não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho eu bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, aqui que eu vou me deter, não tenhas, pois, a tua filha por filha, não tenha a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho eu falado até agora. Aleluia. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia. E disse ela: Acha tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher se foi do seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Diga, e o seu semblante já não era triste. Aleluia, glória a Deus. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lhe concedeu. E o Senhor lembrou dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite conhecemos muito bem a história de Ana, né? A história de Ana, quando ela se apresenta ao Senhor, né? Quando ela chega perante o Senhor, né? Para colocar a dor do seu coração, a dor da sua alma, porque Ana era muito atribulada devido a ela ver a sua rival
perturbava muito a cabeça de Ana, ficava criticando Ana. Vou deixar o óculos porque as letrinhas aqui não vou enxergar. E Penina criticava muito Ana, perturbava ela, deixava ela irritada, triste, angustiada, né? Mas Ana, ela decidiu algo, né? Ela decidiu que ela não ia ficar parada olhando para aquela situação. Ela ia ter uma atitude diferenciada, uma atitude de olhar para Deus, porque Ana, ela já sabia quem era Deus. Por que Ana conhecia a Deus? Porque ela ouvia falar de Deus, devido aos feitos que o Senhor já havia feito na vida do seu povo. E é tanto que eles, de ano em ano, Eucana subia para oferecer sacrifício em Siló, porque era algo que era já do povo, era habitual do povo de ano em ano subir. E eu dei um tema para essa pregação: a confiança verdadeira que nos permite experimentar o milagre. Fala, eu confio no meu Deus, e eu vou experimentar o milagre da parte de Deus. Amém? Você crê nisso que você falou? Então receba na sua vida em nome de Jesus. O Salmo 37, versos 5 e 6 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a justiça como a luz e o teu juízo ao meio-dia. Irmãos, nós não temos outra opção na nossa vida a não ser crer e confiar nas promessas de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem algo que Deus te prometeu? E se aquilo que Deus te prometeu ainda não cumpriu, como é que você está reagindo? Qual é a sua atitude por não ter visto ainda o sobrenatural e o milagre que Deus tem a realizar na sua vida? Qual tem sido o nosso comportamento? Nós temos murmurado, nós temos duvidado, nós temos desistido daquilo que o Senhor prometeu? Não podemos desistir, amém? Ana não deixou de confiar em Deus em nenhum momento, ainda que a sua visão aparente não permitisse ela enxergar nenhuma possibilidade. Irmão, você imagina, Penina, entra ano, sai ano. Aqui não fala exatamente o número de filhos que a Penina teve, mas diz assim, que ele oferecia sacrifício por seus filhos e suas filhas. Imagina, cada filho leva mais ou menos, a mulher acho que não gera, né? Menos de um ano. A não ser, tem mulheres assim que 8 meses, eu mesmo conheci uma amiga da gente, que com 8 meses que ela teve o bebê, 8 meses depois ela já estava esperando o bebê, né? Mas assim, é mais ou menos um ano de espera de um para o outro. Você já pensou se é 7, 8, 10 filhos que Penina teve? Quantos anos de espera Ana teve? Quantos anos ela teve que aguardar o momento? E ela não desistiu porque ela não estava vendo. Ela estava crendo no que Deus poderia realizar na vida dela. Amém? Porém, Penina, que era sua rival, gerava filhos e mais filhos. O ventre de Ana era estéril e ela não conseguia gerar. E a gente sabe, irmãos, que as mulheres naquele tempo que não geravam, os judeus, a própria lei, né, condenava elas, dizia que elas eram mulheres amaldiçoadas, mulheres que, né, não tinham a bênção de Deus, né? E Ana, ela não desistiu porque ela ouvia isso tudo, porque Penina muitas vezes maltratava, dizia, você não pode gerar, você não pode ter filhos, né? E Penina fazia tudo, quanto mais ela queria agradar Eucana, mais filhos ela tinha para poder chamar a atenção de Eucana. Só que, irmãos, uma coisa é aqui que a gente vê, que Ana ela era estéril, não foi porque ela tinha algum problema de saúde, alguma coisa que aconteceu, né, na vida dela. O próprio Senhor permitiu que ela estivesse naquele período de esterilidade. Ela teve um período estéril.
Deus não precisa que vejamos nada para que Ele possa, para que Ele precise realizar. Deus, Ele quer que você creia na palavra dEle. Você crê na palavra? Se você crê na palavra, meu irmão, você vai receber a sua promessa, você vai receber o seu milagre, porque Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Acaso Ele prometeria e não cumpriria? Se Deus prometeu, Ele vai realizar. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quando olhamos com os olhos quando nós olhamos com os olhos da razão, como a mulher de Ló, vamos olhar para trás. Se a gente olhar para as circunstâncias exatamente como elas estão, e a gente não crê no mover de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a nossa tendência, irmãos, é olhar para trás, é ter medo e não avança nunca, sabe? Então a gente tem que confiar nas promessas do Senhor. A nossa razão, ela é igual à incredulidade, porque a razão, muitas vezes, ela vai falar para você: não, isso não é possível. Mas aquilo que não é possível a você é possível para Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que tua mão não pode alcançar, realizar, Deus pode realizar. Amém? Amém. Aleluia. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo e invocá-lo enquanto Ele está perto. Não podemos deixar as circunstâncias, as situações, sabe, impedir o agir de Deus, o que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Amém? Outra palavra para ti: Deus não quer que você conheça apenas de ouvir falar, como Jó conhecia, mas Ele quer que você tenha suas próprias experiências. Amém. Irmãos, Deus quer nos fazer experimentar o sobrenatural da parte dEle. Sabe por quê? Porque se você experimentar o sobrenatural de Deus, você vai ter ferramentas para ganhar outras vidas, para falar do poder de Deus, para falar dos benefícios do Senhor, para falar dos milagres do Senhor, para falar da bondade do Senhor. Então, por isso, nós temos que confiar na promessa dEle. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Em Jó 42:2-6 diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Jó teve uma experiência tremenda com o Senhor, porque Jó, apesar de ser um homem íntegro, justo, um homem que temia ao Senhor, um homem que conhecia o poder de Deus, os feitos do Senhor, ele oferecia sacrifício pelos filhos dele, ele, fazia tudo para agradar a Deus, mas na verdade ele ainda não tinha conhecido a Deus na sua pessoalidade, na sua intimidade,
ao hospital para estar fazendo o controle, né, daquilo e tal. E o pastor Rogério, eu estava internado com ele, fiquei 4 dias dentro do hospital com ele. E o pastor Rogério já foi para o monte, e a gente orando e profetizando e declarando. E com 4 dias, nós ficamos exatamente 4 dias dentro do hospital. Ele não tomou remédio, né? Mas dizer assim, foi as medicações que fizeram efeito. O doutor deu alta para ele e falou assim: mãezinha, você vai para casa com ele e tal. E aí a gente vai ficar fazendo um acompanhamento. Ele vai crescer, mas o seu filho não vai poder jogar bola, andar de bicicleta, fazer isso, fazer aquilo. E para a glória do Senhor, irmãos, deixa eu contar para vocês um segredo que eu usei muito na minha vida. Quando eu ia dar banho com o Gabriel, eu era criança, eu via as manchas do Gabriel, eu via olhos nus, e aí eu pegava o óleo da unção, eu declarava: Satanás, eu estou vendo isso aqui com o meu olho, mas eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus que o Deus que começou uma boa obra na vida dele vai completar a obra na vida dele. E para a glória de Deus, o Gabriel jogou muito tempo bola, andou de bicicleta, fez muita arte, faz muita arte. Para a glória do Senhor, o sangue dele é um sangue limpo pelo sangue de Jesus também, não ficou com nenhuma sequela. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. É o Deus que pode realizar, sabe? É o Deus que pode realizar coisas maravilhosas nas nossas vidas. Uma outra coisa, o nosso medo, além de alimentar demônios, ele também nos neutraliza diante dos obstáculos, nos tornando assim incrédulos, duvidosos em relação à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz, são 366 versículos que dizem: não temas, porque eu sou contigo, não tema, eu te remi, não tema, não chores, não. Tem muito não de Deus, mas é um Deus que nos ajuda, é um não que nos motiva a continuar. Então não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de ousadia e poder. Amém? E nós temos que usar as nossas ferramentas para a gente vencer os obstáculos. Amém? Glória a Deus. Quando olhamos para o cenário da incredulidade, o primeiro sentimento que brota em nós é a desistência. Assim começamos a murmurar em vez de orar. Quando a gente olha, irmãos, para um cenário, se Ana tivesse falado: não, já tem muitos anos que eu estou esperando, eu estou aí, subo de ano em ano lá e nada acontece. Se ela tivesse murmurado, será que teria acontecido alguma coisa? Lá em Números 14, 3 e 4 diz: E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Irmãos, aqui a gente sabe dessa situação, né? Que o povo, Moisés estava conduzindo o povo, e o povo no deserto, chega um momento que eles começam a ver as situações, os problemas, e aí eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão, e diz: para que a gente saiu de lá? Por que a gente saiu de lá? Se a gente estava num lugar lá que a gente tinha pepino, a gente tinha cebola, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo, e de repente a gente veio para um deserto para passar a luta. Irmãos, esse é o cenário do incrédulo. É olhar para a circunstância, é olhar para si mesmo, é olhar para a situação, é olhar para o cenário, sabe, contrário ao que diz a palavra de Deus, e começa a murmurar. Então não murmure, ore que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? O tempo jamais poderá
faraó. Faraó, né, o auxiliar, o assistente dele não era faraó, não. Faraó era governador, ele era governador de Faraó. Ele tinha 30 anos, foram 13 anos, né? Então a gente tem um tempo aí que eles, né, mas o Diana não fala. Quanto tempo? Até andei pesquisando, mas não achei, né? Mas a gente sabe que foi muito tempo, que não foram dias, foram anos. E muitas vezes a gente está numa situação dessa, irmãos, aguardando o tempo de Deus. Quanto tempo você está aguardando pelo teu milagre? Quanto tempo você está esperando por uma promessa que talvez não se cumpriu ainda? Mas tudo é formoso no tempo do Senhor. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Não é isso? Aleluia. Inclusive está aqui. Eclesiastes 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há um tempo determinado. Talvez você esteja olhando para a tua casa, talvez você esteja olhando para, sabe, a vida financeira, talvez você esteja olhando para situações que você está precisando do agir de Deus, e talvez já tenha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei quanto tempo, mas o tempo de Deus é formoso, e o tempo de Deus ele se cumpre no momento certo. Uma vez eu ministrei uma palavra que o tema era o tempo X de Deus. Há um tempo determinado, há um momento que Deus vai te enxergar, pastor, e vai dizer: eis o tempo, agora é o momento, agora é a hora. Então é o tempo de Deus que, sabe, rege tudo, não é? Palavra profética. O que temos que entender é que tudo é formoso no tempo de Deus, ainda que pareça tardio, porém no tempo certo vai ser abençoado. Você vai ser abençoado com o impossível, amém? Na sua vida, irmãos. Uma coisa que a gente tem que pensar também, se é o que eu estou pedindo, o que eu estou orando, o que eu estou clamando diante de Deus, está alinhado com a vontade de Deus? Está alinhado com aquilo que está no coração de Deus para mim? Às vezes a gente está orando, pedindo a Deus algo que não acontece no momento exato que a gente está querendo. E Deus, muitas vezes, Ele sabe que se a gente receber fora do momento, a gente pode até se perder. Talvez Ana, se ela tivesse recebido a bênção dela antes do tempo, ela não estaria pronta. Deus não vai entregar algo nas nossas mãos para a gente se perder. Eu até hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor, essa frase me veio na cabeça, que a gente, quando não está pronto para as bênçãos de Deus, a gente pode se perder e a gente pode perder a bênção. E eu lembrei de uma pessoa que era da nossa igreja e ela fazia campanhas pedindo a Deus pelo marido dela, para Deus salvar o marido dela. Pastor, ore, porque eu quero que o Senhor salve meu marido. Pastor, ore, vamos orar, vamos orar. A gente ia muito, nesse tempo a gente ia muito para o monte, orava e tal. E aí o marido dela se converteu. O marido dela se converteu e ele começou a ir para a igreja. No início ela ia, era aquela alegria, aquela coisa. Depois, com um tempo, mais ou menos 1 ano depois, ela começou a ficar em casa e o marido ia para a igreja. O marido dela chegava lá e falava: ela não veio hoje, está desanimada, não quis vir e tal. E aí, irmãos, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente não está preparado para a bênção, quando a bênção ela entra na nossa vida antes do momento certo, não vai ser bênção, vai ser maldição. Vocês entendem isso que eu estou falando? É uma realidade, é isso. Se a gente não estiver pronto, a gente vai se perder e vai perder a bênção que Deus nos entregou. Amém? Em 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus não vai permitir você passar situações que você não vai suportar. Se o tempo ainda não cumpriu, se a hora ainda não chegou, se a coisa ainda não aconteceu, irmãos, Deus sabe que você pode suportar. Amém?
seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A bênção de Deus é para nos alegrar e renovar a nossa esperança. Jamais ela vai acrescentar dores. O pastor falou muito isso aqui no domingo, que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Deus não vai entregar algo nas tuas mãos que você não está preparado para lidar com ela, né? Porque aquilo que a gente não está preparado para lidar com ela vai gerar dores na nossa vida, vai gerar situações nas nossas vidas, né? Eu lembro também de uma pessoa que queria porque queria casar, e aí ela se envolveu com uma pessoa que não estava na igreja. Pastor, essa pessoa ela é tão boazinha, só falta se converter. E aí, né, ela foi nessa. Só que, né, ela não soube, talvez também ela não soube ser sábia, porque muitas vezes a pessoa tem que ser sábia, né, para ganhar o coração do outro. Tem pessoas que não têm esse discernimento de sabedoria para poder ganhar o outro, né? E acabou que ela foi para o mundão junto com ele, né? É isso. Se a bênção, ela não vai trazer dores, não vai trazer peso para nós, ela vai trazer alegria, não é isso? Provérbios 10:22 diz, que é o que eu já falei agora: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Palavra profética: se você está no limite da sua fé, busque a Deus e a resposta virá. Creia tão somente e espere nele. Amém? Se Ana simplesmente entregasse os pontos e ficasse somente se lamentando enquanto Penina humilhava e não tomasse uma atitude diante de Deus, nada mudaria. Para situações diferentes, né? Para um milagre na tua vida, você tem que mudar muitas vezes sua atitude. Foi o que Ana percebeu. Ela, né, foi para a presença de Deus, fez um voto com Deus. Ela já percebeu que ela tinha que, né, fazer algo para chamar a atenção do Senhor. Irmãos, nós temos que chamar a atenção de Deus. Deus não quer que a gente esteja de qualquer maneira na presença dele. Não é o fato de eu estar dentro da igreja que Deus tem a obrigação de me dar aquilo que eu preciso, não. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Sabe por quê? Deus, ele vai velar pela palavra. Se você não sabe o que pedir, ore a palavra pela palavra. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Se você não sabe reivindicar diante do Senhor, sabe, ore a palavra pela palavra, porque Deus vela pela palavra dele. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus quer se relacionar conosco sem mediadores, pois a sua promessa é para um propósito maior. Isso é só possível através da fé e da nossa oração. O pastor falou uma frase aqui que eu guardei, estou sempre falando: a fé vai à frente, a fé vai à frente. Irmãos, tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor, né? Salmo 127, eu coloquei aqui, orar, né? Mais ação vai gerar uma reação. Se você orar diante de Deus, se você agir, Deus vai ordenar a bênção a você. Amém? Deus vai reagir em teu favor. Amém? Aleluia. Salmo 127, 3 e 5 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas pararão com os seus inimigos a porta. Fala o